Olá, então hoje nós vamos conversar um pouco sobre lesão renal aguda em ambiente de terapia intensiva. Quando a gente fala de lesão renal aguda, a gente entra num campo de várias definições. Na realidade, até uns 10 anos atrás, a gente tinha mais de 35 definições na literatura do que seria insuficiência renal aguda. Então, a gente pode dividir grosseiramente, essas definições em dois grupos. Um grupo que chama isso de uma definição acadêmica, que é aquela que a gente vê durante a graduação, onde a insuficiência renal aguda vai ser definida como a diminuição rápida da função renal, ou seja, uma perda rápida de função renal, que seja suficiente para ocasionar retenção de escórias nitrogenadas. Podendo estar associada à oligúria, em até 2/3 dos casos, ou seja, a oligúria, a redução da diurese, não é uma condição obrigatória, E sem que existisse um consenso da literatura com relação a quanto de elevação dessas escórias, quanto de elevação de ureia e creatinina seriam considerados para você dizer que o paciente apresenta insuficiência renal aguda. Existe um segundo grupo de definição, que seria uma definição mais funcional, que é aquela que a gente consegue avaliar olhando o paciente, os controles do paciente, a evolução daquele paciente, que seria avaliar a insuficiência renal aguda, considerando o débito urinário, a creatinina plasmática e o ritmo de filtração glomerular. Hoje, sendo muito mais utilizado apenas as duas variáveis, as duas primeiras variáveis, o débito urinário e a creatinina plasmática. Dessa forma, criou-se uma classificação, na realidade, várias classificações, que, usando principalmente esses dois parâmetros, de débito urinário e aumento da creatinina, tentaram classificar esses pacientes em grupos. Então, uma das primeiras a ser utilizada foi a classificação que a brasileira, portuguesa, chama de RIFLE, que é essa que divide os pacientes em 5 grupos: risco, injúria, falência, a perda e a doença renal crônica terminal. O que seria isso? Você tem um paciente no ambiente de terapia intensiva e você é chamado para avaliar, e ao chegar lá, o paciente apresenta um aumento de 50% da creatinina ou, isso é importante frisar, um ou outro, um débito urinário menor que 0,5 ml/kg/hora nas últimas 6 horas. Percebam que nessa classificação, além da creatinina e do débito urinário, eles levam em consideração também uma queda do ritmo de filtração glomerular, que a gente costuma estimar pelo clearance de creatinina. Vocês vão ver que nas classificações subsequentes, esse pedacinho aqui do ritmo de filtração glomerular, ele desaparece, porque a gente vai entender que é uma alteração muito dinâmica. Então, hoje o clearance de creatinina é um, amanhã é outro, depois de amanhã é outro. Então, a gente acaba não conseguindo utilizar como um parâmetro adequado. O estágio de injúria seria aquele quando a gente tem um aumento de 2 vezes na creatinina, ou uma diminuição da taxa de filtração glomerular maior que 50%, ou um diurese menor que 0,5 ml/kg/hora nas últimas 12 horas. O F, que seria a falência, quando você tem um aumento de 3 vezes na creatinina, ou uma redução da taxa de filtração glomerular maior que 75%, ou ainda o paciente que já é admitido com uma creatinina acima de 4, mas que tem um aumento agudo de pelo menos 0,5 nessa creatinina. Ou débito urinário menor que 3 ml/kg/hora nas últimas 24 horas, ou anúria nas últimas 12 horas. Esse trio aqui era acrescido ainda de um L, que seria a perda, aqueles pacientes que têm insuficiência renal aguda persistente, ou seja, tem pelo menos 4 semanas de perda de função renal, e a doença renal crônica terminal, que eram aqueles pacientes que já eram admitidos sabidamente com portadores de doença renal crônica.
Essa classificação ela ficou em uso, né, durante um período, até que foi praticamente substituída por uma classificação mais simples, que a gente chama de AQI, que é uma classificação da uma Força-Tarefa Internacional de Insuficiência Renal Aguda, que conseguiu resumir e classificar e definir a insuficiência renal aguda de uma forma que as pessoas pudessem, no mundo inteiro, falar a mesma língua. Que é essa classificação aqui, que coloca, divide os pacientes em 3 estágios. Estágio 1, quando você tem um aumento de 50% na creatinina ou simplesmente um aumento de 0,3 na creatinina basal do paciente e ou débito urinário menor que 0,5 ml/kg nas últimas 6 horas. O estágio 2, quando você tem um aumento de 2 vezes na creatinina e ou um débito urinário menor que 0,5 ml/kg nas últimas 12 horas. O estágio 3, um aumento de 3 vezes na creatinina, uma creatina acima de 4, com um aumento agudo maior de 0,5 ou diurese menor que 0,3 ml/kg nas últimas 24 horas ou anúria nas últimas 12 horas. Certo? Muito bem. E para que é que serve isso? Isso serve primeiro para alinhar a linguagem. Então, um paciente, por exemplo, que tem uma creatinina de 1,2, que é considerado normal para homens, por exemplo, já pode ser um paciente com insuficiência renal aguda, desde que a creatinina basal dele seja pelo menos 0,3 abaixo disso. Isso facilita a comunicação médica. Um médico vai dizer que ele tem insuficiência renal aguda e o outro também vai avaliar da mesma forma se considerar essa classificação. Se essa classificação não for considerada, um pode dizer que não tem disfunção renal simplesmente porque a creatinina ainda permanece dentro do valor normal. Além de alinhar a linguagem, essa classificação tem uma importância evolutiva. O que a gente sabe é que quanto mais o paciente avança nessa classificação, de estágio 1 para estágio 3, maior o risco de morte, como a gente vai ver mais na frente. E por que é importante a gente estudar a insuficiência renal aguda nesse contexto? Até 5% de todos os pacientes submetidos à internação vão desenvolver em algum momento insuficiência renal aguda e até 30% daqueles pacientes internados em ambiente de terapia intensiva. Em algumas UTIs, essa incidência pode ser até maior, né? Por exemplo, UTIs onde predominam pacientes idosos, UTIs de pacientes cuja principal causa de entrada é a septicemia, você pode ter uma incidência maior do que 30% de insuficiência renal aguda. E é uma incidência que não para de crescer. Se nós avaliarmos aqui, desde 1980 até 2002, a quantidade de pacientes com insuficiência renal aguda aumenta progressivamente. E além de ser uma doença que a incidência vem aumentando, é uma doença que está relacionada com alta mortalidade. E o pior, uma mortalidade que está estabilizada há mais de uma década. Então, nós falamos de uma mortalidade em insuficiência renal aguda em torno de 50%. E estável há muitos anos. Em alguns trabalhos, você vê mortalidades quase inaceitáveis, né? De 100%. Mas, em média, essa mortalidade é em torno de 50%. E vejam aqui vocês como, à medida que o paciente progride do risco, ou seja, que é aquele aumento de só 0,3 de creatinina, ou um aumento só de 50% da creatinina, até a falência, né? Ele vai tendo incrementos sucessivos na sua mortalidade, certo? Se você olhar este corte do Hospital das Clínicas, você vai ver que é uma mortalidade que não muda muito. Olha, desde 1957 até 2003. Então, uma mortalidade girando em torno de 50%. E pequenos aumentos da creatinina refletem em aumentos de mortalidade.
Então, você vê aqui, olha, que um aumento de 0,3 da creatinina já aumenta a chance do paciente vir ter um desfecho fatal. A insuficiência renal aguda, ela é um preditor independente de mortalidade. Então, não interessa o que levou o doente ao ambiente de terapia intensiva, o que levou o doente àquela situação clínica, se ele faz insuficiência renal aguda, por si só, ele já tem um aumento da chance de morte, ok? Muito bem. Mas quando a gente está falando isso de uma forma teórica, parece simples e parece fácil. Entretanto, no contexto clínico, nós vamos observar que geralmente você tem um paciente que se apresenta de uma forma mais complexa e que você precisa enquadrar didaticamente nessa definição, nesse conceito, entender a importância dessa doença naquele momento do paciente, entender o desfecho desfavorável que esse paciente possa vir a apresentar. Então, eu vou colocar aqui para vocês um caso, para vocês entenderem mais ou menos como esse paciente se apresenta. Então, veja só, como é que o paciente vai se apresentar? Então, esse aqui é um caso real para a gente entender em que contexto é que a gente é chamado para avaliar esses pacientes. Então, um paciente de 60 anos, parda, procedente do interior da Bahia, mais especificamente da cidade de Vitória da Conquista, deu entrada no pronto-socorro da cirurgia em São Paulo, com história de ter realizado uma apendicectomia há mais ou menos 30 dias lá em Vitória da Conquista. O pós-operatório foi complicado por uma saída de secreção esverdeada pela incisão, náuseas e vômitos que persistiam até aquele momento, ou seja, 30 dias de náuseas e vômitos. Nesse período, recebeu urgentemente e a própria família resolveu colocar a paciente na ambulância, levar até o Hospital das Clínicas de São Paulo, numa viagem que durou 2 dias, e durante a qual a paciente não recebeu nenhuma hidratação endovenosa. Simplesmente põe na ambulância, caminha, toca para São Paulo, 48 horas. A paciente referia-se a hipertensa, mas não tomava medicação e negava diabetes. Ao chegar, a paciente encontrava-se gemente, desidratado 3 cruzes em 4, anictérica, com a pressão de 120 por 70, uma frequência cardíaca de 112 e uma temperatura de 37,7. Pulmões e corações nada digno de nota, o abdômen ela tinha uma dor difusa, a palpação superficial e profunda, uma incisão na fossa ilíaca direita semiaberta, com saída de secreção esverdeada e um abalamento no lado medial da incisão, que foi interrogado uma flutuação. Ritmos hidroaéreos presentes. Quando ela chega, foi administrada hidratação endovenosa, foram colhidos exames de laboratório e foi feita uma tomografia abdominal com contraste oral e endovenoso, que evidenciou somente uma coleção de parede. Ela foi drenada no dia 1, cirurgicamente, foi colhido material para cultura, que inicialmente foi negativa, e foi encaminhada para a unidade de terapia intensiva. Não usou drogas vasoativas, no dia 7 ficou hipertensa, quando foi introduzida a amlodipina, teve diarreia do 7º ao 10º dia, né? E ali por volta do 13º dia ela teve alta da UTI. Ficou com sonda até o dia 14 e, de fato relevante, nos dias 4 e 11 de internação na UTI, ela recebeu concentrado de hemácia. Para vocês terem uma ideia, né? Esses eram os exames da paciente. Então, vamos lá. A paciente chega no D0, assim que chega no pronto-socorro, fazem uma gasometria, ela tem um pH de 7,27, bicarbonato de 10, PCO2 de 23. Para surpresa de todos, uma ureia, ou não, uma ureia de 202, uma creatinina de 15,33. Então, só relembrando, né, isso, ureia normal até 40, mulheres, creatina normal até 1,2 de uma forma geral. Ela chega com 200 de ureia, com 15 de creatinina. Um sódio de 139, potássio de 5,7, hemoglobina de 8,1, leucócitos de 21.250. Nesse momento, é o momento em que ela é hidratada, precisa fazer uma tomografia com contraste para identificação da causa da dor e do foco infeccioso,
nesse primeiro dia aqui e é submetida ao procedimento cirúrgico nesse momento, né? Perceba, então, que ela mantém aí uma ureia em torno de 150, 170, uma creatinina em torno de 12. Faz um sumário de urina nesse primeiro momento, que mostra a ausência de proteína e a ausência de hemácias. E um sódio na urina de 141, ou seja, um sódio urinário acima de 40 mg por litro. Muito bem. Então, é uma paciente que se apresenta dessa forma. Se a gente relembrar o que a gente falou de classificação de insuficiência renal aguda, a gente consegue estadiar essa paciente. Primeiro, acredita-se inicialmente tratar-se de insuficiência renal aguda pelos comemorativos. Então, uma paciente que vomita durante 30 dias, que não tem história de doença renal prévia, que é colocada numa ambulância durante 2 dias, sem tratação, e que viaja por 48 horas até um hospital terciário. Então, tudo realmente levava a crer tratar-se de uma insuficiência renal aguda. Se você imagina isso, imagina que a creatinina normal de uma mulher é até 1,2 e a paciente se apresenta com a creatina de 15, com certeza ela tem um aumento maior do que 3 vezes da creatinina. Só isso já coloca essa paciente numa insuficiência renal aguda, estágio 3, um aumento de 3 vezes da creatinina. Não temos o débito urinário dela quantificado, mas lembramos que é I ou. Então, não precisa necessariamente preencher os 2 critérios. Então, é uma paciente que tem uma insuficiência renal aguda no estágio 3. A partir do momento que a gente consegue dizer que a paciente sugere que a paciente tem uma insuficiência renal aguda, consegue classificar essa paciente, a gente precisa pensar em etiologia. Então, a gente precisa abrir o nosso leque de possibilidades e entender qual é a causa da disfunção renal aguda dessa paciente. Então, a gente precisa entender qual a etiologia, o que levou aquele paciente a desenvolver o quadro de insuficiência renal aguda. Se a gente fizer um corte no mundo inteiro, a gente vai ver que a maior parte desses pacientes vão ter, na realidade, insuficiência renal aguda por septicemia. Esse é o maior estudo que fala sobre isso, um estudo de 2004, que avaliou 29.269 casos de insuficiência renal aguda no mundo inteiro, com exceção da África. A África não tinha centros. 25 centros europeus, 9 centros asiáticos, 5 centros na América Latina, 8 centros nos Estados Unidos. Aqui é praticamente tudo nos Estados Unidos. E o que eles acharam? Eles encontraram que metade dos pacientes, de uma forma geral, apresentavam IRA por septicemia, seguido por grandes cirurgias, aproximadamente 30% no mundo, 45% na Europa. A Europa tem uma incidência maior de IRA por grandes cirurgias, provavelmente associado à idade da população e à principal cirurgia que leva à insuficiência renal aguda, que é a cirurgia cardíaca. 20% dos pacientes com IRA por baixo débito cardíaco, 20% por hipovolemia e aproximadamente 16 a 20% por drogas nefrotóxicas. Lembrando que nos Estados Unidos, essa incidência de IRA por droga nefrotóxica é a maior do mundo, 33%, porque eles usam realmente doses de antibióticos acima da dose que é utilizada no resto do mundo, principalmente antibióticos. Vocês percebem que a soma não dá 100%, obviamente. Isso para a gente diz o quê? Que a maioria dos pacientes com insuficiência renal aguda tem IRA de etiologia multifatorial. Então, se a gente lembrar do caso daquela paciente, a paciente tinha hipovolemia, são 30 dias de náuseas e vômitos, mais gentamicina, que é um aminoglicosídeo, por 25 dias, mais
o presente final do contraste ao chegar no PS da cirurgia para avaliação do provável abscesso. Então, a paciente ela tinha tanto hipovolemia, como toxicidade por drogas, como toxicidade provável pelo uso do contraste. Então, em termos de etiologia, a IRA, normalmente, ela é multifatorial. Mas existem alguns fatores que agravam, ou seja, que chamam a atenção, que você deve ficar atento, que são pacientes que vão evoluir com uma forma mais grave de insuficiência renal aguda. Que é o quê? São aqueles pacientes que estão em ventilação mecânica e pacientes que estão em uso de vasopressores. Isso é importante porque isso independe da doença. Por exemplo, atualmente, a gente vivendo o surto de Covid, isso mais uma vez é demonstrado. Os pacientes com Covid que fazem insuficiência renal são aqueles pacientes que estão em ventilação mecânica e ou em uso de vasopressores. Então, quanto mais grave o paciente, obviamente, maior a chance dele desenvolver insuficiência renal aguda. Como eu disse a vocês, a principal causa de insuficiência renal aguda é a septicemia. Por que é que o paciente em sepse vai evoluir em insuficiência renal aguda? Isso vai acontecer principalmente devido a uma indução de diminuição, uma redução da expressão da NO-sintase. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que a NO-sintase é um potente vasodilatador responsável por manter a perfusão renal em arteríolas aferentes. Quando você tem uma diminuição dessa NO-sintase intrarrenal, você vai ter vasoconstricção renal com retenção de sódio e água e consequente perda de função renal. Aí você diz, não, peraí, alguma coisa aí está em conflito, porque o que a gente sabe é que a bacteremia e a endotoxemia aumentam a NO-sintase, fazem uma vasodilatação, por isso o choque, ou seja, a instabilidade da septicemia é classicamente definida como instabilidade associada à vasodilatação. Isso, sim, nos vasos maiores. Entretanto, intrarrenalmente, se é que a gente pode usar esse termo, a gente tem uma diminuição da expressão desse NO-sintase, ou seja, você teria um aumento dessa expressão, um aumento da produção de óxido nítrico nas artérias maiores, nas artérias de chegada ao rim, mas em arteríolas aferentes, em artérias intrarrenais, você teria uma redução dessa expressão com uma consequente vasoconstricção renal. Só isso? Não, né? Você tem também um aumento da produção de espécies reativas de oxigênio que são potencialmente nefrotóxicas, levam a um dano tubular direto, né? E você tem a formação de microtrombos glomerulares, como vocês podem ver aqui. Ou seja, a septicemia, ela também induz insuficiência renal aguda, tanto por um mecanismo de vasoconstricção intrarrenal, como também por dano tubular, provocado principalmente por espécies reativas de oxigênio, mas também a formação de microtrombos glomerulares. E sabe onde esses microtrombos passaram a ter uma importância muito grande? Agora, na pandemia por Covid, onde vem se demonstrando que grande parte da insuficiência renal aguda é por essa formação de microtrombos. Veja, isso não é novo. Isso a gente sabe desde a época em que começou-se a aventar, a perceber-se a presença de IRA em septicemia. E aqui nós estamos falando de septicemia bacteriana. O Covid que nós temos é uma reação inflamatória sistêmica secundária a um vírus. Da mesma forma, vai chegar nessa via comum de formação de trombos glomerulares. Então, a gente entende que num contexto de sepse, você vai ter dano glomerular, dano vascular e dano tubular no rim.
certo? A segunda grande causa no mundo é a grande cirurgia. E aí nós vamos ter principal representante a cirurgia cardíaca. O importante da ira na cirurgia cardíaca é a gente lembrar que é de novo, um dos principais fatores independentes de mortalidade. Se vocês olharem esse trabalho, 2004, publicado por Palomba, ele mostrou isso aqui. A chance de um paciente sobreviver pós-cirurgia cardíaca é de 80% a 90%. Você vai ter aí menos de 10% dos pacientes morrendo pós uma cirurgia cardíaca. O problema é esse. Quando eles fazem IRA, essa mortalidade vai para 50%. Ou seja, olha esses dois gráficos. Então, aqui o paciente que faz cirurgia cardíaca, não faz insuficiência renal aguda, chance de óbito 10%. Se você cortar os pacientes que têm insuficiência renal aguda, a chance de óbito passa a 50%. Então, a gente poderia, por aqui, dizer que a maioria dos pacientes que morrem pós cirurgia cardíaca são pacientes que desenvolvem insuficiência renal aguda. E isso é ainda mais trágico se esse paciente precisar de diálise. Então, a mortalidade é de 50% no paciente com IRA pós-cirurgia cardíaca, e se for IRA que necessita de diálise, essa mortalidade vai a 80%, certo? Ou seja, de novo, a presença de IRA altera, de insuficiência renal aguda, altera o desfecho da doença. E o que é que faz um paciente que faz uma cirurgia cardíaca desenvolver insuficiência renal aguda? Ou seja, quais são os preditores? O que é que eu olho num paciente que vai fazer cirurgia cardíaca que me diz que a chance dele fazer insuficiência renal aguda é alta? A creatinina pré-operatória. Então, se essa creatinina é acima de 1,2, a chance de morte é quadruplicada, né? E o tempo de circulação extracorpórea. Então, quanto maior o tempo de circulação extracorpórea, maior a probabilidade do paciente fazer IRA. Isso por quê? Porque provavelmente são as cirurgias mais complexas e a própria circulação extracorpórea é um evento inflamatório e aumenta a produção de espécies reativas de oxigênio que, como a gente viu lá na septicemia, vão ter um dano tubular direto. Isso não é diferente nos casos de IRA associada à hipovolemia. Em que aspecto? O paciente que faz IRA associada à hipovolemia, ele faz IRA por quê? Por uma diminuição da pressão de perfusão renal. Então, você tanto vai ter um evento isquêmico, um evento vascular, uma diminuição de perfusão, como você vai ter a injúria tubular secundária, pela própria isquemia. Lembrando que isso leva a um processo inflamatório, que todo processo inflamatório renal vai resultar em dano tubular, porque por causa do aumento das espécies reativas de oxigênio. Então, a gente entende que a IRA por septicemia, a IRA por cirurgia cardíaca, a IRA por hipovolemia, elas são conceitualmente, de forma, falando em fisiopatologia, muito próximas. Então, agora a gente vai falar do quarto grupo, que é aquele grupo que vai ter insuficiência renal aguda associada a drogas. E aí nós vamos falar dos principais grupos de drogas que estão associados à insuficiência renal aguda, começando de novo pelo caso da paciente que tem um componente de nefrotoxicidade associado a contrastes radiológicos. O que a gente sabe dos contrastes radiológicos? A gente sabe que existem os contrastes a grosso modo, os contrastes iodados e os contrastes não iodados. Quando nós falamos de toxicidade de contraste radiológico, nós estamos resumindo basicamente aos contrastes iodados de uso endovenoso. Obviamente, aqueles contrastes baritados que são usados, por exemplo, na tomografia de abdômen, são contrastes que não são absorvidos. Existem fatores de risco para o paciente desenvolver IRA após o uso de contraste? Sim. Percebam que, mais uma vez, a creatinina basal, a presença de insuficiência renal pré-existente,
uma creatinina acima de 1,5 no momento da administração do contraste, faz esse paciente pertencer ao grupo de risco de IRA. Então, se você pensa naquela paciente que já chegou com creatinina que a gente nem sabe qual, né? A primeira que a gente tem ali é de 15, e que naquele momento ela é submetida a um exame contrastado, a chance dela piorar, ou seja, dela ter mais um evento de toxicidade renal por contraste é muito alta. Outros fatores de risco: estados de hipoperfusão renal, própria hipovolemia, cirrose hepática, insuficiência cardíaca, presença de nefropatia diabética, o uso associado de drogas nefrotóxicas, como aconteceu com a paciente, ou seja, ela tinha usado 25 dias de aminoglicosídeo, você joga o contraste em cima. A dose de contraste que você vai utilizar, a gente considera elevada uma dose acima de 200 ml, e alguns fatores de risco mais questionáveis, como a presença de mieloma múltiplo ou de aterosclerose. O que acontece é que é possível, então, a gente definir qual é aquele paciente que é de maior risco para desenvolver nefropatia por contraste. Além do fator associado ao paciente, existe um fator associado ao contraste. Então, a gente sabe que existem 3 tipos de contrastes iodados que são divididos em 3 gerações. O de primeira geração, que são os contrastes mais pesados, que têm uma osmolaridade em torno de 1.500 a 1.800 miliosmols por quilo, lembrando que a osmolaridade plasmática é em torno de 280 a 320, ou seja, são contrastes hiperosmolar, são contrastes que têm 4 vezes a osmolaridade plasmática. O de segunda geração, que são os que têm osmolaridade entre 600 a 850 e já são chamados de contraste de baixa osmolaridade, como o iohexol. E os de terceira geração, que são os dímeros não iônicos, que têm uma osmolaridade igual, semelhante à do plasma, que são chamados de isoosmolar. Aqui vocês vão perceber que quanto maior a osmolaridade, maior será a toxicidade renal. Então, obviamente, idealmente, nós deveríamos utilizar sempre os contrastes de terceira geração, os contrastes isoosmolar. O problema disso é preço. Não se consegue manter serviços, por exemplo, públicos usando somente contraste isoosmolar. Então, a maioria dos serviços vai utilizar os contrastes de segunda geração, que são de baixa osmolaridade, mas que têm um risco aumentado de desenvolver insuficiência renal aguda. Isso aqui só para vocês verem, né? Aqui o iohexol, que é um contraste de baixa osmolaridade, e o iodixanol, que é um contraste isoosmolar. Aqui você vê a chance dos dois provocar um aumento de 0,5 na creatinina ou provocar um aumento maior que 1 miligrama. Você veja que apenas o de baixa osmolaridade é representado aqui nesse trabalho. Praticamente não vão ter casos de uso de contraste isosmolar com aumento de mais de 1 na creatinina basal do paciente. Existem discussões com relação a isso, com relação à viscosidade do contraste, mas não seriam apropriadas no momento. Então, por isso, você precisa estadiar, classificar esse paciente, pontuar esse doente, saber qual é o risco real desse paciente desenvolver nefropatia induzida por contraste. Para isso, foi elaborado um protocolo de prevenção da nefropatia de contraste, que é utilizado no Hospital Universitário Laura Vanderlei, em que a gente pontua, de acordo com essas variáveis, o paciente. Então, a presença de hipotensão, uso de balão intra-aórtico, insuficiência cardíaca, creatina sérica basal, idade, e com isso, o volume de contraste que vai ser utilizado, o clearance de creatinina no momento do paciente, e com isso a gente estadia esse paciente com relação aos pontos em baixo risco de desenvolver nefropatia por contraste. Veja, nós vamos estar falando de uma nefropatia menor que 10%, ou seja, uma chance de diálise menor que 0,04%, né? Até pacientes de muito alto risco, que vão ter aí uma chance de 50% de fazer nefropatia por contraste,
e um risco aí de 12% de fazer diálise. O que é importante é vocês perceberem que mesmo nos pacientes de alto risco, a chance do paciente necessitar de diálise pós-contraste é de 1%. A gente está falando de riscos que, mesmo considerados altos, a chance de evoluir para a diálise é muito baixa. E por que a gente está reforçando isso? Porque, muitas vezes, o exame contrastado é o exame que vai definir a conduta do doente. Então, a gente precisa ponderar bastante esse risco que está envolvido. E o que é recomendado nessas situações? Pacientes que são considerados de baixo risco, apenas estimular a hidratação oral. Pacientes de médio e alto risco, hidratação venosa, com soro fisiológico ml quilo-hora, se possível, 60 ml hora, 12 horas pré-procedimento e 12 horas pós-procedimento. Né? Antigamente era recomendado o uso da N-acetilcisteína, hoje em dia a gente não encontra mais evidência que suporte esse uso na literatura. Se os pacientes, entretanto, não podem utilizar volume, não podem ser expandidos, né? Nós vamos utilizar uma solução de bicarbonato de sódio, 3 ml quilo-hora, 1 hora antes do procedimento e 1 ml quilo-hora por até 6 horas depois do procedimento. Então, como a gente vai prevenir essa nefrotoxicidade por contraste? Hidratação venosa, ok. N-acetilcisteína sem evidência na literatura. Usar o contraste com osmolaridade mais próximo do plasma possível e o uso do bicarbonato de sódio para aqueles pacientes que não toleram volume. Isso aqui é só para trazer uma discussão que nem cabe tanto a vocês, é porque durante muito tempo se pensou o seguinte, ora, se o problema do contraste é a alta osmolaridade, é a presença dessa toxicidade osmótica, essa nefrotoxicidade osmótica, a gente precisa diluir o máximo possível esse plasma. Então, achava-se que utilizar a solução a 0,45%, né, que dilui mais o plasma, seria mais efetivo do que utilizar o soro fisiológico a 0,9%. E houve aí, no início, um trabalho que chegou realmente a sugerir isso, que depois foi refutado logo em 2002 e realmente ficou se utilizando a solução salina a 0,9%. Com relação à N-acetilcisteína, só resumindo aqui para vocês os principais trabalhos que não conseguiram mostrar diferença estatisticamente significante no uso da N-acetilcisteína na prevenção da nefropatia por contraste. O bicarbonato veio desse trabalho, muito bonitinho, de 2004, que comparou solução salina com bicarbonato de sódio e mostrou, olha só que interessante, uma redução grande na incidência de nefropatia por contraste, né? Depois observou-se que nos trabalhos com N maior não era diferente fazer solução fisiológica com bicarbonato e o bicarbonato acabou sendo reservado realmente para aqueles pacientes que não toleram volume, exemplos, pacientes com insuficiência cardíaca congestiva descompensada. Vai ser utilizada essa solução de prevenção, soro glicosado 850, 3 ml quilo em 1 hora do procedimento e 1 ml quilo-hora por 6 horas pós-procedimento. E drogas e antibióticos? Então, com relação às drogas, o principal representante dentro do grupo das drogas nefrotóxicas, sem dúvidas, é o aminoglicosídeo. Por quê? Foi uma droga que passou aí um período praticamente sem ser utilizado, exatamente por causa do seu potencial nefrotóxico, até surgirem as bactérias produtoras de beta-lactamase, até surgirem as bactérias multiresistentes, que fizeram ressurgir o interesse nos aminoglicosídeos. E como se dá a toxicidade do aminoglicosídeo? Bom, o aminoglicosídeo ele vai ser filtrado, vai cair aqui, não é isso? Na cápsula de Bauer, vai descer aqui pelo tubo proximal. E aqui, olha só, nós temos um trocador iônico ávido por essa aminoglicosídeo que está carregado positivamente. Então, esse aminoglicosídeo entra
na célula do túbulo proximal e vai lá o lisossomo tentar destruir essa molécula de aminoglicosídeo. O problema é que ele não consegue. E aí, essa lisossomo, totalmente enturgecido nessa tentativa de endocitose do aminoglicosídeo, acaba tendo uma lesão de sua membrana, resultando num processo inflamatório nessa célula do túbulo proximal e morte celular. Tá? Então, a toxicidade do aminoglicosídeo é uma toxicidade predominante em túbulo proximal. E isso já fala muita coisa da toxicidade da ira, da insuficiência renal aguda, porque você já sabe que é uma ira que destrói as células do túbulo proximal, que são responsáveis por 90 a 95% da absorção de todo o sódio e água que são filtrados. Logo, nessa insuficiência renal aguda, por aminoglicosídeo, você vai ter um volume urinário normal. Faz parte daquele grupo de ira que não apresenta oligúria, ok? É uma toxicidade interessante porque ela não aparece nos primeiros dias. Então, vai surgir ali por volta do 7º ao 10º dia de utilização do aminoglicosídeo. Acontece que muitas vezes você utiliza por 7 dias. Então, você suspende o aminoglicosídeo e 2, 3 dias depois o paciente começa a apresentar insuficiência renal. Você já nem lembra mais que aquele paciente utilizou aminoglicosídeo. Como que nós podemos reduzir essa toxicidade, reduzir esse impacto do aminoglicosídeo? Bom, se você, ao invés de administrar múltiplas doses, você administrar uma dose única diária total, você reduz o efeito tóxico da droga sem reduzir a sua atividade bactericida. Isso é importante? É importantíssimo quando nós pensamos em toxicidade renal por drogas. A gente vai ter que dividir essas drogas, esses antibióticos, em drogas cuja toxicidade depende do pico da droga, daqueles cuja toxicidade depende disso aqui, ó, da área sob a curva, ou seja, do tempo de exposição da célula tubular renal àquela droga. No caso dos aminoglicosídeos, essa toxicidade ela é dependente da área sob a curva. Quanto mais tempo você deixa esse túbulo exposto a esse aminoglicosídeo, maior a toxicidade. Já se você faz dose única, dose total, de uma vez só, você atinge um pico muito alto, sim, ok, mas você deixa a droga menos, aliás, o túbulo menos exposto a essa droga. Então, como que a gente reduz ou tenta reduzir essa nefrotoxicidade? Utilizando a droga em dose única diária. Então, nós vimos as principais causas de insuficiência renal aguda no mundo. Vimos como nós podemos contornar ou prevenir, ou pelo menos entender quais são os pacientes de maior risco para desenvolver insuficiência renal aguda, né? Lembrando que, obviamente, tem várias outras drogas que a gente não falou, mas chega uma hora que você não tem mais como prevenir, que você não tem mais como evitar. Então, você precisa traçar estratégias de tratamento para aquele paciente já diagnosticado, já classificado, já com sua etiologia definida, com suas medidas de contenção aplicadas, ok? Nós vamos dividir esse tratamento em 2 grupos, as medidas conservadoras e o tratamento dialítico. Medidas conservadoras. Quando a gente fala de medidas conservadoras na insuficiência renal aguda, a primeira coisa que a gente pensa é, bom, esses pacientes, na sua grande maioria, nós vimos lá, vão ser pacientes oligúricos. Então, são pacientes que vão ter uma diurese ali menor que 0,5 ml/kg, que vão ter, portanto, como complicação, a hipervolemia. E eu preciso contornar essa hipervolemia. Eu preciso atenuar os efeitos deletérios dessa hipervolemia. Porque existem efeitos deletérios de hipervolemia? Sim. Efeitos extrarrenais
e efeitos renais. Quando nós falamos de efeitos extrarrenais, a gente tem por obrigação citar esse trabalho aqui, tem mais ou menos uns 10 anos de publicação, que mostrou que os pacientes que eram submetidos a uma estratégia liberal, ou seja, pacientes que era permitido fechar balanços hídricos positivos de 1 a 2 litros por dia em UTI, eram pacientes que ficavam mais tempo em ventilação mecânica, passavam mais dias na UTI, certo? E tinham, sim, uma maior mortalidade. Então, percebeu-se que a hipervolemia ela tinha efeitos deletérios ventilatórios e tempos de permanência em UTI, mas não apenas efeitos extrarrenais, também efeitos renais. Hoje a gente sabe que a hipervolemia, por vários mecanismos, também piora a insuficiência renal. Pensando de uma forma geral e grosseira, você teria um edema no tecido renal que levaria a uma compressão vascular e uma redução da filtração glomerular. Isso na sua explicação mais grosseira, né? Em um outro momento a gente pode conversar especificamente sobre os efeitos deletérios da hipervolemia na função renal. E aí, quando você pensa em contornar a hipervolemia em pacientes com insuficiência renal aguda, a estratégia terapêutica que a gente tem é o quê? Usar os diuréticos de alça. E por que os diuréticos de alça? Porque são os que não dependem da filtração glomerular. Eles vão ser secretados diretamente na luz tubular, que são os diuréticos de alça, ok? Já teve muita discussão no mundo com relação ao uso de diuréticos de alça na insuficiência renal aguda. Inclusive, um trabalho de Ravindra Mehta, de 2002, em que ele dizia que usar diurético de alça na insuficiência renal aguda estava associado a um aumento de mortalidade. Foram necessários 2 anos até sair esse estudo muito bonitinho, que é do BEST, aquele da etiologia que a gente viu no começo, que avaliou 54 centros, 23 países, 1.743 pacientes consecutivos com insuficiência renal aguda e finalmente conseguiram concluir que os diuréticos não estavam associados ao aumento de mortalidade e insuficiência renal aguda, desde que não retarde o chamado do nefrologista e o início da terapia renal substitutiva. Mas o diurético de alça por si só não estaria associado ao aumento de mortalidade. Não só não está associado ao aumento de mortalidade, como também não estaria associado a uma diminuição na chance desse paciente recuperar função renal, como foi muito bem demonstrado por esse trabalho de Kantarovich em 2004. Concluindo, o que a gente poderia dizer? Os diuréticos não aumentam a mortalidade, os diuréticos de alça não têm uma nefrotoxicidade direta, não deve postergar o chamado nefrologista, mas nós precisamos ter cuidado com doses altas, especialmente em pacientes que não sejam responsivos. Então, obviamente, se você vai usar o diurético de alça, você precisa saber se aquele seu paciente respondeu ou não. Se não respondeu, obviamente, não faz sentido continuar a utilização. E o que é que nós consideramos resposta? Uso de dose efetiva de diurético, 1 mg por quilo por dose, com pelo menos 200 ml de diurese nas próximas 2 a 4 horas. Muito bem. E quando é que a gente vai começar a diálise? Quando a gente vai sair dessas medidas conservadoras de diurético de alça, de controle de potássio, de controle de acidose, e a gente vai realmente indicar o tratamento dialítico? Existem algumas situações que não são discutíveis, que são as diálises de urgência. Essa daqui não é para ninguém discutir, isso aqui é para saber e parar o que está fazendo e dialisar o paciente, que seriam hipercalemia refratária, ou seja, pacientes em que foram tentadas medidas clínicas para hipercalemia, leia-se insulina, beta-2 agonista, bicarbonato se a acidose presente, o próprio uso diurético de alça, e não houve resposta, ou paciente anúrico, que obviamente é um paciente que você não tem
como colocar potássio para fora, uma vez que 90% da eliminação corpórea de potássio se faz pelo rim. Se o paciente é anúrico, a chance de você conseguir resolver uma hipercalemia com medicação é muito pequena. O que você vai conseguir é jogar aí esse potássio para a célula por algumas horas e depois ele volta, não é isso? Hipervolemia refratária, então aquele paciente que você tentou manusear volume, restringindo as infusões, né? Usando diurético de alça, isso é bastante interessante. Vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, vocês vão ver que não é incomum pacientes anúricos hipervolêmicos em UTI terem uma hidratação basal de 40 ml hora. Eu realmente não consigo explicação no mundo para isso, mas vocês vão ver isso. Então, a gente pode sim segurar essas expansões, usar o diurético de alça, mas esse paciente pode evoluir para hipervolemia refratária. Acidose refratária, aquela acidose que você tenta corrigir com bicarbonato e não consegue, ou aquela acidose que você não vai utilizar bicarbonato, uma vez que há discussão do uso do bicarbonato nesses tipos de acidose, por exemplo, da acidose lática, o paciente que tem sangramento ativo por uremia, né, ou a pericardite urêmica, né? Então, isso não são indicações de diálise questionáveis, são indicações para serem realizadas imediatamente, né? Muito bem, e se o paciente não tiver nenhuma indicação de urgência, quando é que eu vou indicar? Bom, aí a gente tem que introduzir outros conceitos. O primeiro dele é de diálise precoce. Durante muitos anos a gente ouviu falar, e ainda se ouve por aí, que era para dialisar o paciente precocemente, antes de apresentar complicações, que era para manter esse paciente com ureia persistentemente abaixo de 100, mas ninguém conseguiu definir exatamente o que era essa precocidade de diálise. Se vocês olharem isso aqui, vocês vão ver vários e vários e vários trabalhos ao longo dos anos, cada um usando o seu critério de precocidade. Vejam isso, precocidade como sendo um boom, né, que é mais ou menos 2,5, né, a ureia, que é o nitrogênio ureico sérico, entre 120 e 150, outros usando 70, outros usando a creatinina, né? Ninguém consegue definir direito o que é precocidade e, no fim, ninguém encontrando uma relevância estatística, certo? Aqui mais uma lista de trabalhos mais atuais, tentando comparar precocidade com não precocidade, né? E cada um foi usando os seus critérios. O HC, por exemplo, fez esse trabalho que cortava a ureia em 150. Se a ureia tivesse maior que 150, ia dialisar, e era considerado precoce. Se tivesse menor que 150, não dialisava. E eles, olha, não encontraram diferença nenhuma. Existem, entretanto, duas situações em que a literatura sugere haver benefício de dialisar os pacientes precocemente. Seriam esses: no pós-operatório de cirurgia cardíaca, por quê? Pela hipervolemia, né? Isso e risco de ruptura das anastomoses, que ninguém quer, né? E na leptospirose, e isso se estende um pouco às outras arboviroses, né? Pelo risco de hemorragia alveolar. Então, fora desse contexto, dessas duas situações, parece não haver benefício de dialisar os pacientes precocemente. E quando eu falo precocemente, estou falando ureia abaixo de 200, estou falando antes de desenvolver hipercalemia, estou falando antes de desenvolver hipervolemia. Esse trabalho é um trabalho muito bonito, feito pela doutora Lúcia Andrade, que foi quem mostrou que havia benefício de diálise precoce em pacientes com leptospirose, é um trabalho citado no mundo todo. Ela usou um critério de precocidade diferente da literatura, ela, na verdade, utilizou o tempo porta-diálise, ou seja, o tempo que o paciente chegava com leptospirose, com insuficiência renal aguda, e o tempo em que ela começava a diálise, que variou aqui, ó, num grupo entre 10 horas e no outro grupo em aproximadamente 5 horas, e ela conseguiu mostrar uma redução significativa de 40% para 10% de mortalidade. Então, com relação à precocidade, ao time, ao tempo de iniciar a diálise, parece que só há benefício você iniciar mais precocemente nos pacientes pós-operatório de cirurgia cardíaca e leptospirose. Em algum momento, alguém achou
que no COVID haveria benefício de se iniciar precocemente. A própria Sociedade Americana de Nefrologia se posicionou de que não havia suporte na literatura para isso, e até o momento em que a gente está conversando aqui, parece não haver realmente benefício em se dialisar esses pacientes precocemente. E quando você decide dialisar, como você vai dialisar esse paciente? Então, existem dois tipos de diálise, a diálise peritoneal e a hemodiálise, certo? A diálise peritoneal, então vocês estão vendo aqui um exemplo, né? Você tem uma máquina, essa máquina vai pegar uma solução de diálise, vai introduzir no abdômen do paciente por um catéter de diálise peritoneal, que é esse aqui, o catéter de Tenkopf. Essa solução vai ficar aqui na cavidade peritoneal, em contato com os capilares peritoneais, sítio esse onde são realizadas as trocas, e depois essa solução vai ser desprezada, certo? Existe tanto a diálise peritoneal intermitente, ou seja, você coloca a solução, 4 horas depois, aproximadamente, você tira a solução, como a contínua. Você coloca 30 minutos, coloca de novo, 30 minutos, infunde de novo, 30 minutos, drena, infunde, não é isso? Durante 24, 48, 72 horas, certo? Esse catéter que eu mostrei aqui para vocês, ele pode ser assim, flexível, mas também existe um catéter rígido, que praticamente não é mais utilizado, né? Então, aqui tem um catéter flexível, o catéter de Tenkopf, ele vai ser colocado, tem um trajeto subcutâneo, e aí vai para a cavidade peritoneal, né? E dois tipos de sistema. Um sistema aberto, que é esse que vocês estão vendo aqui, ó, você infunde e depois você drena, sendo que esse sistema vai estar associado com quase 100% de peritonite. E o sistema fechado, que é esse que vocês estão vendo aqui, que o paciente não vai ter o contato com a solução. A máquina vai infundir e drenar até terminar o tratamento. A diálise peritoneal ela é muito pouco utilizada em UTI. Por quê? Primeiro porque ela não é muito efetiva para pacientes hipercatabólicos, então que estão com ureia muito alta, potássio muito alto, em urgência dialítica. Então, ela tem um certo retardo nesse ajuste metabólico. O alto risco de infecção, por exemplo, sistema aberto, né, 100%, aumenta a pressão intraabdominal. Então, isso é ruim para pacientes que têm uma ventilação mecânica mais difícil, né? Então, seria muito difícil a gente conseguir utilizar em pacientes com pulmão de Sara. E você não consegue dizer quanto você vai tirar do paciente. Isso vai depender de um gradiente osmótico entre o capilar peritoneal e a solução de diálise. Ela tem algumas vantagens, né? O custo, que é baixo. Para pacientes instáveis, poderia ser uma boa alternativa, porque ela não provoca instabilidade, é bastante utilizada em pacientes com ICC grave, também pelo fato dela não necessitar de anticoagulação, certo? Existem alguns grupos brasileiros, principalmente o grupo de Botucatu, que tem uma experiência grande, o grupo Daniele Pons, tem uma experiência grande em diálise peritoneal na insuficiência renal aguda, e eles afirmam praticamente não haver diferença de mortalidade com relação à hemodiálise. No momento atual, a gente poderia dizer que o uso da diálise peritoneal vem sofrendo uma reavaliação modesta, né, na literatura, poucos estudos. No Nordeste, a gente tem ainda mais dificuldade, porque as empresas que fornecem essas soluções, elas referem não ter vantagens por causa dos fretes, das distâncias que essas soluções têm que percorrer. Então, ainda tem um caminho muito grande para a gente utilizar a diálise peritoneal no contexto de insuficiência. A nossa outra opção, em termos de diálise, é a realização da hemodiálise. Muito bem. A primeira coisa que a gente precisa entender é quais são os princípios básicos, né? Para que serve a hemodiálise? Então, eu tenho que expor o sangue do paciente através de uma membrana semipermeável a uma solução composta por sódio, cálcio, potássio, magnésio e bicarbonato. Ok?
Você teria, então, o sangue do paciente, uma membrana, que é chamado dialisador, e uma solução de diálise. O contato do sangue com essa solução de diálise através desse dialisador, que é uma membrana semipermeável, é que permite que o que estiver em maior concentração no sangue, ureia, fósforo, saia para o fluido, para ser drenado, e o que está em grande quantidade na solução, por exemplo, bicarbonato, entre no sangue do doente para resolver a acidose. Daqui você já depreende que você precisa acessar o sangue do paciente de alguma forma. E na insuficiência renal aguda, isso vai ser feito através de um catéter de hemodiálise, tá? O catéter de hemodiálise, ele tem algumas espessuras, por assim dizer. Normalmente, comumente, são usadas espessuras entre 12 e 14 French. E tem tamanhos diferentes, entre 15 e 20 centímetros. A sua escolha vai depender com a idade, o tamanho do paciente e o local de implante desse catéter, não é isso? Nós temos 3 vias de acesso mais comuns. Colocar o catéter na subclávia, que é o que nós menos fazemos pelo risco de estenose, né? E de perda desse membro, por exemplo, que poderia ser utilizado para a confecção de uma fístula, caso o paciente se torne renal crônico, o acesso pela via jugular e o acesso pela via femoral. A subclávia a gente já percebe que seria nossa terceira sítio, né? Nossa última escolha, e aí nós ficamos com a jugular ou a femoral. A Força-Tarefa Internacional de Nefrologia preconiza jugular direita, femoral esquerda, jugular esquerda, nessa ordem. Esse trabalho, não me recordo do ano, ele comparou a incidência de infecção de corrente sanguínea e de outras complicações entre acesso de subclávia, jugular e femoral. Isso porque acreditava-se que o acesso de femoral, pela proximidade da região genital, estaria associada ao maior número de infecção. Para nossa grata surpresa, não há diferença em termos de infecção se você coloca o catéter na jugular ou na femoral. O que você tem, obviamente, é um aumento da incidência de trombose, né? Por causa da lentidão do fluxo na veia femoral, ok? Definido o acesso, você vai precisar definir o dialisador, né? Que é exatamente aquele capilar, aquela membrana onde o sangue vai entrar em contato com a solução de diálise. Existem alguns tipos de membrana. Nós vamos apenas citar aqui a celulose modificada, e as membranas sintéticas, que são as que são utilizadas atualmente, especialmente as de polissulfona, que são consideradas mais biocompatíveis. Porque, obviamente, quando você coloca o sangue em contato com uma membrana, a membrana é um corpo estranho e vai desencadear uma reação inflamatória. Então, a gente tende a utilizar as membranas biocompatíveis, que são mais biocompatíveis, que seriam essas membranas sintéticas, certo? Com acesso ao sangue do paciente, com o capilar escolhido, você vai definir que tipo de diálise você vai fazer. Existem 3 tipos básicos. Os métodos intermitentes, também chamados de métodos clássicos, são aqueles em que o fluxo de sangue vai girar em torno de 200 a 250 ml por minuto, o fluxo de banho, né, da solução em torno de 500 ml por minuto, um tempo aí de 3 a 4 horas, médio de 3,5 horas, e altas taxas de ultrafiltração, no máximo 1 litro por hora, certo? Quem vai fazer isso? Pacientes que estejam estáveis hemodinamicamente, pacientes sem uso de drogas vasoativas, ou no máximo com a dose abaixo de 0,2 microgramas quilo minuto de noradrenalina. Existem ainda os métodos contínuos, que são aqueles métodos em que o paciente vai fazer diálise por 24, 48, 72 horas de forma consecutiva, ok? Existem 4 modalidades básicas dentro dos métodos contínuos. A hemodiálise veno-venosa contínua,
a hemofiltração veno-venosa contínua, a hemodiafiltração veno-venosa contínua e a ultrafiltração contínua. Veja bem, essa questão de veno-venosa contínua, isso aqui, minha gente, é só porque o cateter está dentro da veia. Então, você só está trabalhando com sangue venoso, obviamente. Então, o sangue que vai para a máquina é venoso e o sangue que volta da máquina vai entrar no cateter pela outra via, que também está dentro da veia. Então, isso aqui é só porque antigamente existiam os métodos arteriovenosos contínuos, em que se dissecavam a artéria do doente, então o sangue chegava para a máquina arterial e devolvia por uma veia. Então, sempre nas questões de prova de residência, nas coisas que vocês viram, que tiver AVC aqui, está errado, né? Até porque não é legal ninguém ter um AVC. Então, é venoso contínuo. Sempre que tiver AVC, você nem lê mais, né? Você já pula para procurar os veno-venosos contínuos, que são os métodos atuais que usam o catéter. O que vai diferir um do outro, então, não é esse pedaço, é esse pedaço inicial. Se é hemodiálise, se é hemofiltração, se é hemodiafiltração ou se é só ultrafiltração. Isso vai ficar claro quando vocês virem esses próximos slides. Quando eu falo de hemodiálise contínua, eu estou dizendo o seguinte: eu pego o sangue do doente, passo um banho e pronto, resolveu, certo? Isso é a hemodiálise contínua. Quando eu falo de hemodiálise contínua, eu estou falando, então, de dar um fluxo de sangue baixo, entre 80 e 180, um fluxo de sangue baixo, um tempo entre 24 e 72 horas e baixas taxas de ultrafiltração, entre 100 a 200 ml por hora. Quando eu falo de hemofiltração, aqui vem a diferença. O sangue do doente vai entrar no capilar? Vai, obviamente, do mesmo jeito. Mas eu não vou passar o banho do outro lado. Que interessante, esse banho não passa aqui, certo? O que eu vou fazer é dar uma solução de reposição, olha, que vai entrar aqui junto com o sangue do doente, para diluir o sangue do doente. Para que essa coisa? Para que quando esse sangue voltar e passar dentro desse capilar aqui, eu tire toda essa solução que eu dei para diluir. E com isso eu arraste moléculas de ureia, né, de sódio, de potássio, de magnésio, de tudo que passar por aqui, que é o chamado clearance, ou passagem, ou filtração convectiva. Então, a diferença da hemodiálise contínua para a hemofiltração contínua é que na hemodiálise contínua eu vou passar o banho de diálise, né, do outro lado ali da membrana do capilar, e na hemofiltração eu não passo esse banho aqui, eu passo uma solução de reposição. Essas formas contínuas são indicadas para pacientes instáveis hemodinamicamente, certo? Pacientes em uso de drogas vasoativas. São métodos muito caros, imobilizam o paciente por até 3 dias, exigem monitoramento rigoroso, tanto eletrolítico como de anticoagulação, tá? É bem caro, cada sistema desse custa em torno de R$ 1.200 a R$ 1.700 e vai ser trocado aí no máximo a cada 3 dias, certo? Pensando nesse custo, alguém pensou, e se a gente misturar esse método intermitente, que é grosseiro, que me faz aí perder 1 litro, posso perder até 1 litro por hora, que vai durar 3 ou 4 horas, com o método contínuo, que é bem caro, que dura 24 horas, que vai causar menos estabilidade hemodinâmica, que o paciente vai perder volume mais devagar. Quem pensou isso, criou os métodos híbridos. O que é isso? Uma mistura de métodos contínuos com método intermitente. Eu vou usar a mesma máquina do método intermitente, que é muito mais barato. Não vou usar aquele sistema caríssimo da hemofiltração, da hemodiálise contínua. Vou usar um fluxo de sangue intermediário, em torno de 80, 150, podendo chegar até 200 ml por minuto. Um fluxo de banho mais baixo, em torno de 100 a 300, durando aí de 8 a 12 horas, ou seja, não tão pouco quanto as 4 horas da intermitente, nem tanto quanto as 24 horas, 48 horas da contínua, com doses menores de anticoagulação, certo? O primeiro trabalho ali de 2001 e 2002, mostrando que era uma diálise efetiva, tinha uma massa extraída de ureia adequada, né? E principalmente, mostrando nenhuma diferença de mortalidade
entre o método estendido e o método contínuo. A diferença era só que no método estendido você usava menos heparina. Vantagens: muito mais barata que o método contínuo, tolerabilidade hemodinâmica semelhante. Tem uns trabalhos que mostram que a diferença de pressão arterial média é de 5 milímetros de mercúrio entre um e outro, ou seja, passou, ao invés de ficar chocado com 55, fica chocado com 50, isso não faz diferença nenhuma, né? E o paciente fica livre. Para quê? Para banhos, exames, fisioterapia, mudança de decúbito, que são coisas extremamente importantes no ambiente de terapia intensiva. De lá para cá, vários trabalhos saíram mostrando que não havia superioridade do método contínuo com relação ao método estendido. Hoje, o que a gente sabe é que se o paciente não tolerar o método estendido ou em 2 subgrupos, pós-operatório de neurocirurgia e hepatopatas, esses pacientes podem se beneficiar do método contínuo. Mais uma vez, na epidemia de Covid, não se mostrou benefício de contínuo. Tem serviço que só usa contínuo? Tem. Se for no AST, eles vão fazer contínuo até o papelé que estava sem droga vasoativa. Eita, não pode dizer o nome do paciente. Então, foi feito contínuo até para um paciente famoso, sem dose de droga vasoativa, sem indicação de diálise contínua. Mas é o serviço, né? Cada um usa o que sabe fazer. Com relação à frequência, nós vamos fazer diálise diária ou em dias alternados. Por que a gente se pergunta isso? Parece óbvio que você só vai dialisar no dia que o paciente tiver indicação, mas essa criatura, em 2002, publicou esse trabalho, mostrando que o paciente que dialisava todo dia tinha uma redução de quase 50% na mortalidade. Isso aqui fez todo mundo, lá New England, né? Fez todo mundo começar a dialisar todo santo dia os pacientes na UTI. Até que, no final do ano, o chefe do serviço que ele trabalhava disse que desconhecia os dados, desconhecia os pacientes e que não sabia de onde ele tinha tirado essa evidência. Em 2008, o Renal Failure Trial mostrou que 4.000 pacientes foram divididos em 2 grupos para fazer diálise diária ou em dias alternados e respondeu essa pergunta. Os pacientes que dialisavam 3,5 vezes por semana tinham a mesma mortalidade dos pacientes que dialisavam 5,6 vezes por semana, certo? Ou seja, dialisar mais não reduziu mortalidade. Dialisar todo dia não diminuiu mortalidade. Pelo contrário, fez o paciente ficar mais tempo com droga vasopressora, né? E mais tempo em UTI e mais distúrbio hidroeletrolítico. Certo? Então, não há benefício em manter o paciente em diálise diária. Muito bem, você definiu que o paciente tem IRA, você classificou o paciente, você usou suas medidas conservadoras adequadas, tentou prevenir, iniciou diálise. Quantos por cento desses pacientes vão recuperar função renal? Se não morrer, a maioria. 80% dos pacientes que fazem IRA e UTI vão recuperar a função renal, não é isso? No máximo, 20% vão permanecer em diálise. E o que retarda essa recuperação? Os episódios de hipotensão, né? A desnutrição, as perdas proteicas, principalmente na diálise, a persistência do estado inflamatório, por ativação do sistema de complemento, e pacientes persistentemente oligúricos, certo? Por isso, a gente sempre precisa considerar o risco-benefício da diálise e sempre refletir se a diálise naquele momento é o melhor para aquele paciente. O que nós recomendamos? Prescrição individualizada. Então, não existe uma prescrição padrão de hemodiálise para o paciente em ambiente de terapia intensiva. E sempre que possível, fazer um checklist pré-diálise para pesar se aquele procedimento não vai trazer mais dano do que benefício. Nós estamos falando desse paciente já com múltiplas intervenções,
onde muitas vezes você tem até dificuldade de posicionar um equipamento de hemodiálise. Com relação ao prognóstico, nós já vimos que a mortalidade é em torno de 50%. O que nós poderíamos resumir, então? Que a diálise peritoneal continua fazendo parte do arsenal dialítico no tratamento do paciente com insuficiência renal aguda, que os métodos híbridos são métodos dialíticos eficientes na insuficiência renal aguda, que não há indícios em favor do uso da terapia substitutiva renal contínua em pacientes com insuficiência renal aguda, de riscos, e que a prescrição individualizada é fundamental. Aqui apenas algumas diretrizes da Sociedade Brasileira de Nefrologia com relação ao uso de equipamentos, a participação do nefrologista e outras considerações. Então, era isso. Espero que vocês aproveitem bastante esse curso e até uma próxima oportunidade. Mas não poderíamos deixar de terminar de ver o que aconteceu com aquela paciente. Então, vocês viram lá nos exames que ela iniciou a diálise. Por quê? Ela iniciou a diálise por uremia, então ela chegou a fazer ureia acima de 250, a gente sabe que ureia acima de 200 aumenta a mortalidade, e oligúria. Ela foi, então, dialisada 2 vezes, nos dias 3 e 10, e 32 dias depois, ela não recuperava a função. Quando a gente tem IRA, que não recupera com 30 dias, ou IRA, que a gente não sabe a etiologia, então, é indicada a realização da biópsia renal percutânea, foi feita a biópsia com 12 glomérulos, todos normais, né? Aqui tem a representação de um normal, mas olha só, vários debris dentro dos túbulos, vários túbulos com células mortas, mas túbulos já com as células bem recuperadinhas, ou seja, mostrando que era apenas realmente uma necrose tubular aguda, mas já com evidência de regeneração, né? No 33º dia, depois da biópsia, ela recebe alta, fora de programa dialítico, e quando retorna com 40 dias, retorna com uma ureia de 44, uma creatinina de 1,5, e foi liberada, então, para sua longa viagem de volta até Vitória da Conquista. Isso aqui deixa claro para a gente que a IRA é multifatorial, que a diálise precisa ser indicada com indicações formais, não necessariamente vai ser feita em inúmeras sessões, vejam que essa paciente dialisou apenas 2 vezes, e foi realizada uma biópsia apenas para ter certeza do diagnóstico de se tratar de uma necrose tubular aguda. Agora sim, nós ficamos por aqui. Até uma próxima.